e abrisse no livro de 2 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículos 27 a 29. São 3 versículos. E você já vai lendo e buscando aí entender o que Deus quer falar. Glória a Deus. Jesus é lindo e cheiroso, né? Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Bom, Rafael, se puder me dar só um pouquinho de retorno aqui. Eu estou com a voz meio cansada hoje. Mas nós vamos conseguir. Glória a Deus. Graças a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? 2 Samuel 17, 27 a 29. Glória a Deus. Se não encontrar, eu espero, irmãos. Eu estou com muita paciência. Fica tranquilo. Glória a Deus. Encontraram? É importante você encontrar, para você entender a mensagem de hoje. Glória a Deus. Dá mais um tempinho, tem alguns que ainda estão olhando. Muito bem, encontraram? 2 Samuel 17, 27 a 29. Preste atenção nesses versículos. E já vai fazendo uma ligação com o primeiro que eu li. Olha o que diz. E sucedeu que chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas. Só coisa boa, né? Versículo 29. E mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vaca, isso aqui é bom demais. E trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está, que mais? E depois, sedento. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Vamos começar do começo. Só tem jeito de começar do começo, né, irmãos? A proposta que eu trago nesta noite a mensagem que eu trago é: Deus nos provê uma mesa no deserto. Ixi, meu Deus. Vou repetir. Deus nos provê uma mesa no deserto. Agora começou a entrar a dinâmica de quem vai participar dessa mesa. Você já pensou? Jesus chega e fala: preparei uma mesa para vocês no deserto. Amém. Deus nos provê uma mesa no deserto. Davi, no Salmo 23, diz: preparas uma mesa perante mim. É a confiança dele em Deus. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu confio nele de uma tal forma que no momento que eu mais preciso, ele prepara uma mesa perante mim. Glória a Deus. Mas nós não podemos pregar passagens soltas. Como que eu digo soltas? Eu pego uma parte do Salmo 23 e lanço para vocês. Preparas uma mesa perante mim. Aí eu venho aqui em 2 Samuel 17, 27 a 29 e leio para vocês um acontecimento. Mas na sua mente você está se perguntando: por que o pastor leu o Salmo 23 e o 5? Por que o pastor leu essa passagem de 2 Samuel 17, 27 a 29? O que está acontecendo? Aí você tem que voltar mais um pouco. E você tem que ir lá em 2 Samuel, no capítulo 15. Que é onde você vai entender toda a dinâmica dos acontecimentos, dos fatos.
O que está acontecendo em 2 Samuel no capítulo 15? Em 2 Samuel, no capítulo 15, nós temos a conspiração, a rebelião nacional de Absalão, filho de Davi, na tentativa de usurpar o trono de seu pai. Esse jovem, Absalão, era um jovem muito vaidoso e ele queria ser rei a todo custo. A Bíblia diz que ele era muito playboy, ele cortava o cabelo uma vez no ano e tinha até o peso que dava a cabeleira de Absalão. Ele era um playboy, certamente filho de rei, da classe da elite, tinha sua fama, né? E ele era um playboy. E ele achava que ascender ao reino, sentar no trono, para ele seria o maior trunfo ou triunfo da sua vida. E a Bíblia diz que ele armou um plano para tomar o trono de seu pai. Qual foi o plano, irmãos? Diz que ele levantava bem cedo e ele se colocava lá na entrada da cidade de Jerusalém, porque o reino ficava no trono. E as pessoas saíam das tribos com suas causas para trazer para o rei julgar. E Absalão encontrava com aquela pessoa no meio do caminho. E a Bíblia diz que ele era tão inteligente ou sagaz, que quando a pessoa vinha vindo, ele ia de encontro com a pessoa, ele se curvava diante da pessoa, ele beijava a pessoa e perguntava: de qual tribo és tu? Aí a pessoa dizia: eu sou lá da tribo de Benjamim, eu sou lá da tribo de Naftali. E ele dizia: que negócio você tem aqui na cidade com o rei? Aí a pessoa dizia: não, eu tenho uma causa para levar aí para o rei Davi. Aí ele dizia: olha, não vai lá não, não vai lá não, porque Davi já faz muito tempo que está fora da direção de Deus. Davi não está importando mais com ninguém. Aí diz que ele suspirava, depois dele jogar esse veneno cruel dele, ele suspirava e dizia assim: quem me dera ser rei em Israel um dia para fazer justiça. E a Bíblia diz que com isso ele ganhou o coração dos homens, porque ele fez uma política tão bem feita que as pessoas começaram a acreditar que Absalão poderia ser rei. E quando ele achou terra nos pés, como diz o ditado, ele preparou um exército, ele se declarou rei, se autodeclarou rei, e agora ele monta o exército, e ele marcha em direção a Jerusalém, e o plano dele qual é? É atacar a cidade, matar homens, matar mulheres, matar o próprio Davi e se assentar no trono. Mas Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, ele vai usar de prudência e sabedoria. E Davi agora ele usa uma estratégia diferente. Davi, ao invés de ficar na cidade, colocar as guarnições dos seus soldados para ficar na torre de vigia e contra-atacar o exército de Absalão, talvez até matar o próprio Absalão, Davi agora ele pensa e ele diz o seguinte: as pessoas estão esperando a decisão do líder. E Davi diz para o comandante, diz para todo mundo o seguinte: olha, nós não vamos esperar o ataque de Absalão, nós vamos abandonar o palácio, nós vamos abandonar a cidade, nós vamos sair por aí andando sem destino. Irmãos, e Davi, ele sai deserto afora, com sua comitiva, mulheres, soldados. Mas por que isso, irmãos? Davi não tinha um exército forte e poderoso que pudesse vencer o exército de Absalão? É claro que tinha. Só que Davi, ele pesou as coisas. Esse inimigo que vinha agora contra ele
não é um inimigo qualquer, é o seu filho. E Davi, ele quer de toda forma salvar Absalão, porque Davi sabia que o seu exército era um exército de homens treinados. Para você ter uma ideia, Davi tinha uma tropa de elite chamada de Os Valentes de Davi. Eram homens matadores, eram homens que não tinham medo de nada, eram homens experientes nas batalhas, eram homens acostumados a matar muita gente. Esses eram os valentes de Davi. Essa era uma tropa de elite que ele tinha, fora os outros soldados que ele tinha. Davi sabia que se ele ficasse em Jerusalém e o seu exército com os valentes e os demais que ele tinha confrontasse Absalão, haveria uma batalha muito sangrenta. É lógico que o exército de Davi sairia vencedor, só que Davi estava tentando poupar a vida do seu filho Absalão, porque ele sabia que aqueles homens não perdoariam a traição de Absalão. Meus amados irmãos, Davi naquela hora não está tratando Absalão como um inimigo. Ele está tratando ele como um jovem que é seu filho e que teve um surto de rebeldia, e aquilo vai passar. Esse é o coração do pai, né? O coração da mãe. O filho tem um surto de rebeldia e ele acredita que aquilo vai passar, que aquilo é uma fase, que aquilo vai passar. E Davi também acreditava dessa forma. Queridos irmãos, olha o que o escritor no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 30, ele vai retratar a condição de Davi e do povo que estava com ele. Ele diz assim, ó: e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, caminhava com os pés descalços. Davi, um rei, saiu sem coroa, com os pés descalços, entrou no deserto, e diz que toda a comitiva da casa de Davi, que deixou Jerusalém com ele, estavam todos chorando, meus irmãos. Todos, homens, mulheres, soldados, todos chorando, porque aquele dia era um dia de angústia. Porque como que acontece um negócio daquele? O filho do rei se autodeclara rei e marcha com o exército para destruir a cidade e se assentar no trono. Aquilo era uma coisa que inconcebível na mente daquelas pessoas. Agora, irmãos, há um ditado por aí que diz que quando tá ruim, diz que é bom a gente ficar quieto, porque pode ficar pior, né? Para acabar de completar, quando Davi sai nessa situação que está descrita aqui em 2 Samuel 15:30, a coisa já não estava boa. Irmãos, surge um filho de Belial, mandado lá das trevas, um homem que é como aquelas pessoas que muitas vezes nós encontramos na vida. Eu quase não encontrei delas, mas há muitas pessoas que querem tripudiar em cima da miséria dos outros, não tem? Irmãos, Davi sai nessa condição, e agora ele vai para o deserto com os pés descalços. Irmãos, isso é a situação de um rei, descalço, sem coroa, no sol, o povo chorando, com sede, cansados, angustiados. Eles não sabiam como que ia terminar aquele negócio. Ninguém sabia o desfecho final, o que ia dar. É certo que não ia dar nada bom, né? Aí, irmãos, surge um filho de Belial chamado Simei. Misericórdia. Todo crente na hora da prova acha um Simei. Aqui diz o seguinte, em 2 Samuel 16:7,
16, versículos 6, 7 e 13. Olha o que Simei fazia. E apedrejava com pedras a Davi e todos os servos do rei Davi. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Meu Deus. O rei sai, está descalço, está no deserto, está sem trono. O filho dele marcha para a cidade, se deita com as mulheres, usurpa o trono. E agora ainda aparece esse tal de Simei amaldiçoando Davi e toda a sua comitiva. Mas você pensa que ficou só nisso? Eles seguiram a viagem e o Simei ia atrás deles, amaldiçoando o rei, amaldiçoando Davi, amaldiçoando os soldados de Davi, amaldiçoando as mulheres, amaldiçoando a casa de Davi. Meus amados irmãos, que luta. Aqui diz no versículo 13 assim, ó: prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Meu Deus, o cara ainda fazia poeira, irmãos. Seus filhos de Belial, hoje chegou o dia da desgraça de vocês. Hoje eu quero ver vocês, o que você pensar de ruim aquele homem desejava para eles naquela hora. E tem gente assim. Quando a gente está passando alguma luta, bem feito. Eu sabia que Deus ia te pegar na encruzilhada. Eu sabia que uma hora a chibata de Jeová chegava para você. Não tem gente assim? Assim aconteceu com esse rapaz. Queridos irmãos, mas Deus é um Deus maravilhoso. Porque Davi, no Salmo 23, o que ele diz? Preparas uma mesa perante mim. O homem que confia em Deus, ele pode passar pela correção de Deus, pela prova de Deus, mas a vitória dele chega. No Salmo 23, Davi ora assim. Agora, irmãos, olha o que acontece em 2 Samuel 17, 27 a 29, que foi a segunda referência que eu li nesta noite. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Maanaim é um lugar. Se você estudar na Bíblia, você vai ver que no passado, lá em Gênesis 32, versículos 1 e 2, esse lugar aqui, Maanaim, é o mesmo lugar que Jacó encontrou um exército de anjos. Aí ele viu um exército de anjos de Deus, aí aquele lugar passou a se chamar Maanaim. Mais tarde, quando Josué conquista as cidades de Canaã, esse lugar Maanaim se tornou cidade levita e cidade de refúgio. As cidades de refúgio foram cidades instituídas no tempo da lei para quando alguém cometesse algum tipo de crime, matasse alguém ou acidentalmente, derramasse o sangue de alguém, ele fugiria para a cidade de refúgio. E lá na cidade de refúgio, ninguém tinha o direito de vingar o sangue. Ou seja, ele matou um parente de uma pessoa, mas ele correu e ficou lá na cidade de refúgio. Ninguém, pela lei, tinha o direito de ir lá matá-lo. Só se ele saísse da cidade de refúgio. Era a lei. Queridos irmãos, aí diz aqui, que Davi nessa situação saiu descalço, cansado, chega em Maanaim, esgotado, Simei amaldiçoando, dizendo que Davi ia perecer, que a casa dele ia morrer, que Davi não era crente coisa nenhuma, que Davi não estava no plano de Deus coisa nenhuma. Quando eles chegam em Maanaim, sabe o que aconteceu? Homens generosos daquela região ficaram sabendo que o rei e a sua comitiva estava vindo, irmãos. Olha o que aconteceu. Esses homens generosos agora disseram: gente, vamos preparar uma comitiva de homens aqui e vamos fazer bem para a casa do rei, vamos receber ele bem. Irmãos, aí eles começaram a preparar no deserto cama para o povo deitar e descansar, bacia para lavar o pé, queijo para comer. Se tivesse café naquela época, né, com um cafezinho vai bem demais. Mel, manteiga, irmãos, tudo de bom
e de melhor tinha quando Davi chegou em Manaim. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não comecei a pregar ainda não, vou começar agora. Aí, irmãos, tá bom, se a gente findasse por aqui tá bom, né? A história de Davi terminou. Ele sai, é provado, Simei o prova, mas ele tem uma mesa. Davi venceu a batalha, Absalão morre, Davi volta para Jerusalém, toca a vida para frente. Mas e nós? Agora eu quero chamar a atenção de vocês para 3 coisas que acontecem aqui. Olha o que eles dizem. Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. E aí, é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero, nesta noite, dizer para você que Deus prepara para mim e para você uma mesa no deserto. E essa mesa de Deus no deserto, ela vai suprir essas 3 áreas da nossa vida. Aleluia. Essa mesa de Deus que eu estou propondo para você, na revelação da palavra, que Deus já preparou para você, ela vai prover ou suprir 3 áreas importantes da sua vida. Aquele povo estava faminto, cansado e sedento, e Deus os supriu. Agora, irmãos, Deus tem uma mesa preparada para mim, eu creio assim. Deus tem uma mesa preparada para você nos desertos da vida que nós passamos. E o primeiro suprimento de Deus que eu vejo na revelação de Deus, que está sobre essa mesa, para mim e para você, chegando na hora certa que nós mais precisamos, é o suprimento para matar a nossa fome. Aleluia. E aqui, eu não estou falando só de fome material, eu estou falando de fome na dimensão espiritual, e eu estou falando de fome na dimensão material. Aleluia. Quando eu falo na dimensão espiritual, eu me dirijo a você nesta noite, e eu gostaria muito que você respondesse para você mesmo: como está a sua vida nessa pandemia, meu irmão? Nesse período de mais um ano que nós já temos atravessado, você tem se alimentado da palavra de Deus? A sua alma está bem alimentada? Eu não estou nem dizendo só dos cultos que você vem ou que você assiste pelo canal ou na sua rede social, não estou falando disso. Eu estou perguntando para você, a mesa de Deus que está diante de você, você tem conseguido alimentar a sua alma na mesa de Deus? Ou a sua alma durante essa pandemia, ela tem gritado de fome, tem ficado raquítica? Você olha para você e você sabe que está faltando alguma coisa, que você precisa dar mais um passo, que você precisa avançar mais um pouco, que você precisa buscar mais a palavra de Deus, que você precisa meditar mais na palavra de Deus. Como é que está a sua vida nesta noite? Aleluia. Porque a mesa de Deus, mesmo na pandemia, está diante de você. Preparas uma mesa perante mim. Você tem se alimentado dessa mesa de Deus? E agora eu quero aprofundar mais esse debate, mais esse raciocínio. Ah, pastor, estou alimentando de uma mesa. Mas que mesa você está alimentando, irmão? Que comida você está comendo? Cuidado com todo tipo de comida que se apresenta para você. Cuidado com os pratos que estão sendo oferecidos na internet. Cuidado com qualquer tipo de pessoa trazendo revelações absurdas, e você acompanhando, e você acreditando, e você dando like, e você dando curtida. Cuidado com a mesa a qual você está se sentando perto dela. Cuidado para você não comer comida envenenada, comida estragada. Coma da mesa que Deus preparou para você, porque Deus tem uma mesa para você no deserto. Porque tem muita gente comendo, mas comendo, desculpe minha sinceridade, comendo comida estragada, comida de micro-ondas,
porque não está tendo tempo mais para preparar uma comida. Deus tem uma mesa para você. Na dimensão espiritual, meus amados irmãos, não tem como sobrevivermos se nós não alimentarmos da palavra. E quando eu digo palavra, eu não estou falando de qualquer evangelho que está sendo pregado por aí, não. Eu estou falando do genuíno evangelho. O diabo chega para Jesus em Mateus 4, no deserto da tentação, e o diabo oferece muita coisa para Jesus. E o diabo chega e diz: se tu és o filho de Deus, manda a pedra se transformar em pães. Jesus disse: olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem vive de pão sim, mas o homem também vive da palavra que sai da boca de Deus. Tem muita gente morrendo porque não está se alimentando da palavra que sai da boca de Deus. Está morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, morrendo fisicamente. Glória a Deus. Deus tem uma mesa para você nesta noite. Na dimensão física, nós temos suprimentos de Deus. Talvez você esteja dizendo para mim nesta noite: pastor, não é Deus que supre a minha mesa não. Se eu não trabalhar, pastor, não tem comida na minha mesa. Mas se Deus não te der inteligência, se Deus não te der saúde, se Deus não te der a vida, se não foi Deus que te deu tudo que você tem, para você conquistar o que você tem e continuar conquistando mais, se não é Deus, eu não sei quem é que está te dando. Porque quantas pessoas morreram e Deus permitiu eu e você estarmos vivos aqui hoje? Isso é permissão de Deus, porque se Deus quisesse que algum de nós que estamos aqui tivesse morrido de Covid esses tempos para trás que já passaram aí, nós não estávamos aqui para contar história nenhuma. Quantas pessoas que não imaginavam que não estariam vivas hoje, nessa data de hoje, nesse ano de 2021, e partiram. E nós só estamos aqui porque Deus permitiu estarmos aqui. Então eu te convido nesta noite: saiba agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pelo que Deus tem colocado diante de você, pelo pão que tem na sua mesa. Ah, pastor, é pouco, mas foi Deus que te deu. É abençoado porque vem dos céus. Glória a Deus, aleluia. Preparas uma mesa perante mim. Deus tem provisão espiritual para você. Deus tem provisão material para você. Eu tenho certeza disso. Esse povo está faminto e cansado. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos estão aí ainda? Amém, irmãos? Glória a Deus, não fique triste não. É a palavra de Deus. Deus vai curar você, abençoar você. Não fique triste com o pastor Marcos logo. Na mesa de Deus há suprimento para o nosso cansaço. Amados irmãos, quantas vezes na caminhada cristã nós temos nos sentido cansados, não é verdade? Cansados. A gente parece que anda orando para o mundo acabar em barranco para a gente morrer escorado. Cansado. Cansado das batalhas espirituais. Eita, marido que faz eu orar, pastor. Que bom, minha irmã. Eita, esposa que faz eu orar, pastor. Que bom. Eita, filho que já fez eu orar, pastor. Graças a Deus por isso. Eita, pastor que faz eu orar. Amém, graças a Deus, tudo é na medida de Deus. Às vezes nos sentimos cansados das batalhas espirituais. As forças nossas vão se esvaindo, irmãos. Há momentos que pensamos em parar, não é?
Tem dia que você chega e diz assim: não, agora é o seguinte, hoje eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou rodar a baiana aqui em casa e todo mundo vai me desconhecer hoje. Hoje eu vou mostrar quem eu sou, filha do fulano de tal. Vou honrar o nome da minha família. Porque a coisa está tão complicada, está tão embaraçada, parecendo um velo de linha. Aí você para, respira, conta até 100. Aí Paulo vai lá, através da palavra de Deus no seu ouvido, e diz assim: mas o Espírito, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Aí você que estava valente, irmã, brava, pegando o seu marido, enforcando ele. Aí você começa a cantar um hino, né? Na batalha contra o mal, ser valente. Se o marido te enfrentar, ser valente. Aí você começa a cantar, adorar a Deus, e vai passando a terapia de Deus, vai chegando, o Espírito de Deus vai te renovando. E daqui a pouco você diz: rapaz, eu sou crente. Esse homem aqui é um santo homem. Essa mulher é uma santa mulher. Essa mulher não é da terra, não, ela é do céu. Aí, irmão, as coisas vão se ajustando, 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 ajustando. Seu cansaço vai aliviando. Depois seu marido chega, já faz um cafuné em você. Você já fica toda derretida, alegre. É isso que eu sonhava para mim. É isso que eu sempre quis de Deus. Então o seu cansaço, ele vai sendo tirado. E daqui a pouco você está forte de novo, porque a mesa de Deus tem para você o renovo espiritual. 1 Reis 19 diz que Elias, profeta, irmãos, aquele homem, irmãos, fora do comum. Aquele homem, ele chega para Acabe, ele tranca o céu, não chove. Aquele homem ora, desce fogo do céu. Elias, muito mais crente talvez do que nós todos juntos. Aí Elias, sabe o que foi que cansou Elias e desanimou ele? Uma mulher. Uma mulher tem uma força, hein? Olha, ele venceu o rei, ele venceu os falsos profetas, ele venceu tanto tipo de demônio, mas o demônio da Jezabel ele não deu conta. Não deu conta não, irmão. O Acabe chegou lá na casa. Acabe era um banana. Acabe chegou lá na casa e disse: Jeza, chamava Jezabel de Jeza. Jezabel, você não sabe o que aconteceu. E ali o que foi, que ela falava mais grosso do que Acabe. Ele diz: não, aquele profetinha lá que saiu lá do buraco, você não é de ver que ele fez um ribuliço, matou seus profetas tudinho aí, e ainda fez chover? Jezabel chamou um mensageiro e disse: vai lá e fala para esse profeta meia colher, que assim como os meus profetas, ele matou eles lá, hoje ainda eu vou arrancar o pescoço dele. E o mensageiro foi, chegou lá e falou: Elias, é o seguinte, Jezabel mandou um recado para você. Ela disse que hoje ainda vai arrancar sua cabeça fora. Irmão, aí o homem se afrouxou. Aí ele começou a orar. Sabe qual era a oração de Elias? Senhor, toma agora a minha vida. Eu quero morrer. Ele disse: por quê? Porque Jezabel me ameaçou. Eu não sou melhor que meus pais. Me mata, me mata, me mata, me mata. Irmão, era essa cantiga do homem. Me mata. Olha, você já pensou, um profeta, um homem de Deus, extraordinário, irmão, venceu legiões e legiões de demônio. Agora, olha a força da mulher espritada. Ele disse: eu vou morrer, eu quero morrer.
Deus disse, rapaz, não morra não, eu vou morrer, eu quero morrer. Irmão, ele foi nessa cantiga de eu vou morrer, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu quero morrer, me mata, manda uma flecha aqui, manda um raio aqui em cima de mim, eu quero morrer. E aí diz que ele vai andando, parou debaixo de um pé de zimbro, deitou lá. E você acha que ele queria dormir? Queria não, ele ficou lá deitado. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Meu Deus. Aí a Bíblia diz que ele vai nisso, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, e ele dorme. O sono é bom nessa hora, porque o sono é uma terapia. Aí ele dorme, descansa a cabeça, esqueceu aquela cantiga de eu quero morrer. Aí ele está dormindo. A Bíblia diz que um anjo vem assim, ó, e mansamente: ei, acorda. Você já dormiu muito, agora é hora de alimentar. Porque quando você está fraco, fisicamente, esgotado psicologicamente, você tem que alimentar e você tem que dormir. Aí Elias acorda, diz que tem um pão cozido ou assado na brasa e um pote de água lá para ele, uma botija lá. Aí ele come, bebe e deita de novo. Aí o anjo: agora não é hora de dormir mais, agora é hora de andar. Ele come e bebe, e a Bíblia diz que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, motorizado pela comida de Deus, e foi até Horebe encontrar com Deus. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você: em qual armazém, ou comércio, ou supermercado de Palmas, você vai comprar uma carne, uma água, uma comida, que você vai comer e passar 40 dias e 40 noites andando? Só Deus faz isso aqui. Irmãos, e tem hora que a gente pensa que Deus só fala no barulho, não é? Elias sobe e ele faz tudo errado de novo. Ele chega e entra dentro de uma caverna e fica lá. Ele parou com aquela cantiga: eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas ele fica agora escondido dentro da caverna, olhando lá. Aqui tá bom, tá aconchegante para mim, eu vou sair daqui não. Aí diz que veio um fogo, veio um vento, veio um terremoto estrondando tudo. A Bíblia diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto. Mas sabe como foi que Deus se manifestou para Elias, que estava doente espiritual e emocional? Aí diz que uma voz mansa, educada e delicada perguntou para ele, lá dentro da caverna, era Deus: o que fazes aqui, Elias? O texto é claro em dizer: uma voz mansa e delicada, educada. Ou seja, Deus estava perguntando: o que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. Não tem como você cumprir o seu ministério aqui na caverna. Seu ministério tem que ser cumprido lá. Você está no lugar errado, meu filho. Volta. Aí ele volta. Agora o que eu acho interessante é que ele queria morrer. Mas Deus não cumpriu o desejo de Elias. Eu não sei se tem gente que ora pedindo a morte. Mas eu quero aceitar que Deus não vai atender se alguém ora desse jeito, pedindo a morte. Seja na maior angústia da sua vida. Elias queria morrer, não queria? Mas Deus queria matar Elias? Não. Deus disse: volta, você vai ungir Jeú para ser o novo rei de Israel, e Jeú vai acabar com toda a casa de Acabe. Você vai achar um rapaz por nome de Eliseu, e você vai ungir ele em profeta em seu lugar. Depois que você fizer tudo isso, o seu ministério estará terminado. Glória a Deus, aleluia. Irmão, aí ele faz tudo isso. Quando ele termina, quando ele encontra Eliseu, quando ele joga a capa nas costas de Eliseu, quando está declarado por Deus que Eliseu vai ser o sucessor de Elias, agora Elias já sabe que Deus vai levá-lo para o céu. Não era na hora de Elias, era na hora de Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz que ele
começou a andar, né, de cidade em cidade. Chegava lá os profetas e diziam assim para Eliseu: olha, o Senhor hoje vai tomar o teu senhor, aí ó, vai para o céu, o teu senhor vai ser arrebatado hoje. Aí Eliseu dizia para os profetas: eu também sei, porque eu também sou profeta, cala a boca de vocês. Era profeta combatendo profeta. Porque Elias chegou para Eliseu e disse: hoje Deus vai me tomar, Deus vai me levar, e você vai pedir o que você quiser. Aí ele disse, né, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele disse: dura coisa me pediste, e fez uma aliança com ele. Se você vir quando Deus me tomar, vai ser feito na sua vida, no seu ministério. Se você não ver, né? Aí Elias, ele sobe vivo para o céu, irmão, numa carruagem de fogo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, concluindo, Deus tem uma mesa perante mim e perante você. Mas eu comecei falando para você do alimento. O alimento que você precisa comer, a palavra genuína, você receber a palavra, você não ficar selecionando o que você quer ouvir, porque tem gente que fica selecionando o que quer ouvir, o que quer se alimentar. Não faça isso, coma a comida que tem, porque é essa que Deus está te dando e é essa que vai sustentar você. Eu falei para vocês que Deus cuida do nosso cansaço. E Deus está cuidando de você. Deus sabe da sua luta. Você tem passado. Não fique você pensando que Deus está alheio ao que está acontecendo. Deus está vendo. E Ele está cuidando de você. Ah, eu vou ficar doido da cabeça. Vai não. Porque diz que nenhuma luta vem acima da nossa capacidade de suportar. Deus só vai permitir na sua vida aquilo que você suportar. Aquilo que você não suportar, Deus não vai permitir. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. Sabe por que é bíblico? Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, o diabo pediu ao Pai para cirandar com vocês, os discípulos, mas eu não permiti, eu intercedi por vocês. Por que Jesus estava falando aquilo para Pedro? Jesus estava querendo dizer para ele o seguinte: vocês não iam suportar o que o inimigo ia fazer com a vida de vocês. Ia ser uma confusão tão grande, ia dispersar esse grupo de discípulos aí, que ninguém mais ia colocar a mão neles. E eu então intercedi e não deixei. Então Deus só vai permitir na sua vida aquilo que você suporta. Quando você não suportar, vai acabar. Amém? Preparas uma mesa perante mim. Deus tem uma mesa para nós no deserto, para matar a nossa fome espiritual. Continue servindo a Deus. Continue lendo a palavra de Deus na sua casa. Continue fazendo o seu devocional. Eu converso com muitos irmãos e eles têm me dito: pastor, lá na minha casa é sagrado. Toda noite lá a gente lê a Bíblia, a gente canta, nem que seja um hino. Essa semana mesmo um irmão falou para mim: pastor, lá em casa a gente nunca dorme sem pelo menos a gente cantar pelo menos um hino da harpa e pelo menos ler pelo menos um texto da Bíblia à noite. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus é o nosso alimento. Deus tem uma mesa para você. E quando a gente fala também da nossa luta, fique tranquilo. Davi, ele contou com essas pessoas boas aqui, que na hora que ele mais precisou. Será que Davi pelo menos imaginava que ele ia chegar em Maanaim e ia encontrar tanta coisa boa? Cama para deitar, água para lavar os pés empoeirados do deserto, mel, manteiga, queijo, né? Se fosse hoje, né? Seria tanta coisa boa que tem por aí no supermercado, né?
contra filé na brasa, assando, né? Coca-Cola gelada, esperando a gente lá. Eu conversava com a pastora essa semana e eu falava para ela: nós estamos indo para 20 anos de ministério, dirigindo igreja. Tantas pessoas boas que nós já encontramos, irmãos. Tantas pessoas de Deus que, assim, a gente olha e não são pessoas comuns, são anjos de Deus. O carinho, a forma que trata você, que cuida de você, não é normal, é coisa de Deus. Pessoas, eu e ela conversando, dizendo: quantas pessoas em lugares que nós passamos, que hoje é como família nossa. Nós temos amizades de Miracema, quando pastoreamos lá. Temos amizade das Arnos. Tem um menino lá que eu adotei ele com 16 anos quando cheguei. Eu preparei para ser obreiro. Hoje ele é presbítero da igreja, é músico na igreja. Eu fiz o casamento dele. Ele, aqui na 41, ele ligou para mim um dia e disse: pastor, eu estou aqui com a minha esposa, estamos com muita saudade do senhor, mas da pastora Raimã. Eu quero ir aí, eu vou passar um dia na casa do senhor. Eu tenho uma benção para te contar. Aí ele veio, aí ele chegou aqui. Sabe qual que era a benção? É que a esposa dele estava grávida. E eu fiz o casamento dele. Eu falei: rapaz, que coisa boa. Ele passou o dia lá em casa, ela grávida, e dormiu lá. Ela dormia no sofá. Pastora, vai deitar na cama, minha filha. Ela: não, aqui tá bom, pastora. Dormindo lá no sofá da nossa casa. Aí passou, encontrei ele um dia. Falei: cadê? Você não foi levar o meu filho lá para me ver, o meu neto, para me ver, né? Aí quando foi agora, depois que nós estamos morando lá nessa casa do pastor Demetrios, mas da irmã Fran, da família deles, ele ligou para mim e disse: pastor, quero ir aí na casa do senhor, porque quero contar outra benção. Eu falei: então venha, conte essa benção e traga a benção. Aí ele veio, aí ele chegou. Sabe qual que era a benção? Ele estava muito, muito bem no emprego dele, foi promovido e comprou um carro novo. Eu falei: rapaz, mas que coisa boa, né? Então, assim, Deus, Ele tem uma mesa para você no deserto. Não fique preocupado não. Pastor, está muito difícil. Pastor, a minha luta está grande. Olha, preparas, faz essa oração. Mas não faz essa oração desgostoso. Essa oração assim, raivosa. Prepara uma mesa, Senhor, na presença dos meus inimigos. Os meus inimigos vai ver exaltado. Eu quero pisar na cabeça dos meus inimigos. Deixa os inimigos de lado. Deixa esse negócio de inimigo de lado. Ora só assim: Senhor, preparas uma mesa perante mim, e que meus amigos estejam vivos para participar comigo da mesa que o Senhor vai preparar para mim. Faz assim. Deixa esse negócio de inimigo para lá. Tem crente que vê inimigo em todo mundo. Eita, eu não vou ser amigo daquele irmão não, porque eu fui na casa dele e eu vi o capiroto lá. Para com isso. Vamos deixar essas questões de lado. Preparas uma mesa perante mim. Se alegre com as pessoas que Deus preparou para se alegrar com você, né? Faz igual o hino da irmã: no dia da tua vitória, se não tiver ninguém para comemorar, convida eu e a pastora, compra uma Coca-Cola, compra picanha, faz um churrasco, vamos brindar com a Coca-Cola e dar glória a Deus no dia da tua vitória, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero falar as últimas palavras dessa mensagem, e eu quero que você grave elas nas tábuas do teu coração. E as palavras é essa aqui, ó: não pare, não desista, continue a caminhada, nós ainda não chegamos no fim. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu, nosso alvo é a vida eterna com Deus. Aqui sofremos, passamos por agruras mesmo, e muitas, mas no final, eu e você, nós vamos dar o grito da vitória, como Paulo
E sabe o que nós vamos dizer, como Paulo disse? Nós vamos dizer assim, ó: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora me espera a coroa da justiça. Glória.